Olá, pessoal. Nessa primeira aula do quarto período, nós vamos começar a retomar, o nosso conhecimento a respeito de células. Nós vamos aqui lembrar das diferenças entre os tipos celulares. E aí, na imagem inicial, vocês já podem ver que essas imagens, todas elas representam tipos, formas, na verdade, formas celulares. Elas podem ser arredondadas, mais compridas, podem ser dessa forma que é um neurônio, que é uma célulazinha mais assanhada, digamos assim, células do sangue, células fibrosas, né? Então, as células, elas têm vários formatos. E quando se fala de célula, a gente está falando de um conteúdo que é a citologia, né? Que é a área da biologia que estuda a célula, né? A área da biologia que estuda a célula é a citologia. Ok? Ela estuda o funcionamento e a constituição da célula. Tudo que se fala de célula trata-se aqui na citologia. A célula ela é a unidade básica, estrutural fundamental de todo ser vivo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo ser vivo ele tem célula. Foi ser vivo, ele é portador de células, ok? E assim, de acordo com a estrutura celular, os seres vivos, eles são divididos em dois grupos. As células são divididas em dois grupos, que são as células procariontes, que são os seres procariontes, e as células eucariontes, que são os seres eucariontes. Aí vocês podem encontrar procariontes ou procariotos, é a mesma coisa, certo? E aqui a gente vê uma diferença, ó, procariontes. Proto vem de primitivo, cário vem de núcleo e ontos vem de ser, né? Procariontes são aqueles seres mais antigos, menos desenvolvidos, por isso primitivo, né? E núcleo, eles não têm, o núcleo primitivo, ou seja, ele não possui o núcleo, que é o núcleo celular que a célula eucariótica tem. Eu vem de verdadeiro, núcleo e ser, Então, os seres eucarióticos ou eucariontes ou eucariotos são aqueles que têm o núcleo delimitado, que tem aquela bolinha que a gente chama de núcleo, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, As células procarióticas, elas estão geralmente, aliás, elas estão presentes nas bactérias e nas cianobactérias, São dois grupos aí que são procariontes ou procariotos, São dois tipos de seres que possui células procarióticas, ou seja, células sem núcleo delimitado. E os eucariontes, que são as células eucarióticas, são as células que estão em todos os animais. Gato, cachorro, preá, gabiru, capote, tudo nós, seres humanos, somos seres portadores de células eucarióticas. E como é que eu faço para não esquecer nunca? Não esquecer na avaliação, não esquecer nunca. Existem os dois tipos de células, as procarióticas e as eucarióticas. Quando eu quero lembrar o meu tipo de célula, eu só começo com eu, ó. Eucariótica. Pronto, lembrei. Qual é o meu tipo de célula? Eucariótica. E eu não vou mais esquecer, ok? E assim, ó, existem algumas diferenças, além da forma dessas duas células, da célula procariótica e a célula eucariótica, existem diferenças entre elas, além da forma, Aqui na procariótica não tem o núcleo, que a gente já viu, não tem organelas, membranosas dentro do citoplasma. A fotossíntese e a respiração celular ocorrem nas membranas, não ocorre com a ajuda das organelas. E são células mais antigas, são as células mais antigas da Terra, certo? E todas as bactérias são procariontes. As eucariontes, que são as nossas células, elas têm um núcleo,
tem muitas organelas, ou seja, tem muitas coisinhas, como se fossem maquininhas dentro da célula, que são chamadas de organelas, que cada uma tem uma função. A fotossíntese acontece no cloroplasto, isso nas células eucarióticas vegetais, certo? E a respiração celular ocorre na mitocôndria, nas mitocôndrias, que é uma das organelas que existe aí nas células eucarióticas, ok? E aqui a gente tem visualmente, né, duas ilustrações de como são, né, de forma bem básica, é claro, essas duas células. Essa aqui é a célulazinha eucariótica, ou seja, é a nossa célula, a célula dos animais, né, e também das plantas, certo? A principal diferença quando nós olhamos é a presença disso aqui, ó, o núcleo celular, que aqui tem, mas aqui não tem. E essa partezinha bem aqui é o nucleolo, é aqui que tem a nossa composição de DNA, as nossas características, né? Vem daí, esse aqui é o nosso material genético. E nas bactérias, o material genético ele fica solto aqui no citoplasma, né? Então, a gente tem, ó, só relembrando do início, as três partes básicas da célula, que é essa aqui de fora, né? Toda essa parte de fora, que eu vou chamar, a gente chama de membrana plasmática. Essa parte central aqui, que ela é toda aquosa, ela é líquida e que tem as organelas, ó. Isso são as organelas, esse monte de estruturazinhas aqui são as organelas, certo? E essa parte aqui a gente chama de citoplasma. Toda essa parte aqui, que eu risquei de amarelinho, a gente chama de citoplasma, que é a parte líquida da célula, tá? E a parte central, que é o núcleo, tá? Então, a gente tem, ó, aqui fora, membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, as três partes básicas da célula. Lembrando que são partes básicas, né, pessoal? Porque tem muito mais coisas aí, ok? E essa aqui é a célula procariótica, é uma célula menos desenvolvida, não tem núcleo. O DNA fica solto aqui dentro do citoplasma. Essas são as principais diferenças entre essas duas células, ok? A célula eucariótica são todas aquelas que eu encontro o núcleo, né? Que eu tenho o núcleo e todo o resto será o citoplasma e a membrana plasmática, ok? E as células eucarióticas, que é o nosso tipo de célula e também o tipo de célula das plantas, eles são divididos em dois, né? As células eucarióticas são divididas em dois tipos, não tem segredo, que são as células eucarióticas vegetais, que são das plantinhas, e a célula eucariótica animal, né? Células eucarióticas animais, que são dos animais, então não tem erro. As células, elas podem ser procarióticas e eucarióticas, mas as eucarióticas também podem ser de outras duas formas, que são as células dos animais, né, de todos os animais, e das plantas. E o próprio nome já diz, não tem segredo. As células eucarióticas vegetais são das plantas. E as células eucarióticas animais são dos animais, né? Inclusive nós, seres humanos. Ok? Aí aqui a gente tem uma diferença, né? Ó, todas duas, elas são eucarióticas. Por que que eu sei que elas são eucarióticas? Porque todas duas têm núcleo, ó. Certo? Você vai dizer, mas tia, essa é redonda e essa é mais quadradinha? Gente, a membrana plasmática das nossas células para as células dos vegetais são diferentes. Até porque nós temos, essas células têm funções diferentes. Nós somos animais e temos essas células organizadas para entrada e saída de nutrientes. As plantas, elas têm células organizadas, especializadas para fazer fotossíntese,
né? Por isso tem aí a questão da clorofila, que faz as plantinhas ficar verdinhas. Bem aqui nós temos também outra diferença, que é o vacúolo, né? Que é um armazenamento de água que as células das plantas também possuem e nós não possuímos dessa forma, tá? Então, eu sei que essas duas são eucarióticas porque eu estou vendo que as duas têm um núcleo celular, ok? As duas são eucarióticas porque tem núcleo, uma das plantas e a outra dos animais. Pessoal, quanto ao número de células, né? Aqui marcando o número de células, os seres vivos eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Qual é a diferença? O nome também já diz pra gente a diferença, ó. Uni vem de né? Unicelulares. Então, eu terei uma célula. Esses seres unicelulares terão uma célula. E como exemplo, eu tenho aqui de seres unicelulares, eu tenho as bactérias, eu tenho as cianobactérias, as algas unicelulares, que também tem algas multicelulares, alguns fungos e os protozoários. Todos esses aqui são seres unicelulares, que quer dizer que eles só possuem uma célula. Aqui eu tenho seres que são pluricelulares, mas também podem ser chamados de multicelulares. É a mesma coisa, pluricelular e multicelular. Pluri vem de muito e multi também vem de muito. Então, todos aqueles seres que têm duas ou mais células são chamadas de multicelulares ou pluricelulares. Aí a gente tem como exemplo os animais de forma geral, incluindo a gente, os vegetais, que são as plantas, fungos. Aí vocês podem perguntar, sim, mas os fungos não estão ali? Sim, porque existem fungos que só têm uma célula e existem fungos que têm várias células. Alguns protozoários e as algas pluricelulares. Então, resumindo, os seres vivos eles são classificados de duas formas quanto à quantidade de células. Os unicelulares, que só tem uma célula, e os pluricelulares, que têm várias células. Aí aqui, meus amores, a gente tem as três partes básicas da célula, que eu falei lá atrás no desenho, né? Lembrando que são partes básicas, né? Tem muitas outras funções que essas partes fazem. Essas são as básicas. A membrana plasmática, ela é uma capa, ela envolve a célula, é aquela partezinha de fora. Ela serve de proteção para a célula. Ela delimita a entrada e a saída de substâncias. Ela é como se ela escolhesse o que pode e o que não pode entrar. E na grande maioria das vezes, ela consegue fazer essa decisão de forma correta, né? Então, a membrana plasmática ela é uma proteção, né? É um envoltório da célula. O citoplasma é a região que fica entre a membrana e o núcleo, que é essa região que a gente viu lá no outro, mais um pouco atrás no vídeo, que é essa região aquosa, que é a região líquida de dentro da célula, tá? E nós temos, por fim, não menos importante, o núcleo, né? Com todo o controle das funções da célula. Logo diz aqui, ó, estrutura que controla as atividades celulares. Então, tudo que a nossa célula ela vai fazer, tá aqui o controle, certo? É o núcleo que controla todo o processo celular. E o núcleo, ele ocupa 10%, gente, é muito, né, da célula, 10% do volume total, né, da célula. E controla todas as regiões que ocorrem, todas as reações, desculpem, todas as reações que ocorrem na célula. Então, tá aqui o manda-chuva das nossas células. E assim, dentro das nossas células, ali dentro do núcleo, a gente tem o nosso DNA,
né, que são as nossas informações genéticas. Todo mundo já ouviu falar em DNA. No teste de DNA, né, todo mundo já ouviu. Então, ali dentro a gente tem a cromatina, né, que é um filamento de DNA muito longo, localizado no núcleo da célula aqui, ó. Certo? Tudo isso aqui, tá aqui o DNA que vem, que se enrola, enrolou e formou a cromatina. Essa cromatina, ela vai continuar se enrolando, né, que são metros e metros de DNA, que vai continuar se enrolando para formar os nossos cromossomos, né? E o que são os nossos cromossomos? Vulgarmente falando, o cromossomo nada mais é do que a cromatina toda enroladinha, mas é aqui que estão todas as nossas informações genéticas. Então, lá dentro do núcleo celular, é daqui dos cromossomos, que aqui só tem um, né? Só um exemplo, vem todas as nossas informações. Se os meus cabelos vão ser lisos, encaracolados, se eu vou ter pele branca, pele parda, pele negra, né? Então, as nossas características estão aí, tá? E assim, ó, bem importante isso. Número de cromossomos de uma espécie. Cada espécie, ou seja, cada ser vivo, né? Cada grupo de seres vivos, ele tem uma quantidade diferenciada de espécies, de cromossomos. Um exemplo, a mosca, né? A mosca, ela tem 8 cromossomos só, dentro de cada uma das suas células. Nós, seres humanos, temos normalmente 46 cromossomos, bem aqui dizendo, ó, 46 cromossomos dentro de cada célula, né? E nós temos quantas células? Milhares. Então, dentro das nossas células, todas elas, com exceção das células sexuais, que são as reprodutoras, né? Todas elas têm 46 cromossomos. A minhoca tem 32 cromossomos, né? O trigo, né? A planta, trigo, tem 42 cromossomos, né? Então, toda espécie ela tem uma quantidade diferenciada de cromossomos uma da outra, ok? E a gente vem aqui, ó. Os cromossomos, eles têm 4 formas diferentes. E o que é que faz esses cromossomos serem diferentes? É a localização do centrômero. Isso, ó. Que é esse cintinho aqui. É como se fosse um cintinho. Isso, né? Esses cintinhos, eles se posicionam no processo de divisão celular, que é o conteúdo que a gente vai ver, né? A partir daqui. Lembrando das questões das células, a partir daqui nós vamos conhecer o processo de divisão celular. E esses cromossomos, eles são divididos em 4 tipos, né? Os cromossomos, eles podem ser de 4 tipos. Ou a primeira pergunta. Os cromossomos, eles podem ser de quantos tipos? 4. O que é que torna os cromossomos diferentes? A localização do centrômero. Então, o local onde o centrômero se localiza é que dá nome ao cromossomo, certo? Então, esse primeiro aqui, que o cintinho, né, o centrômero, ficou bem no meio, é o metacêntrico. Esse que ficou um pouco mais acima, eu chamo de submetacêntrico. Esse outro que está um pouco mais acima, mas ainda não está no topo, eu chamo de acrocêntrico. E, por fim, eu tenho telocêntrico, né? Então, eu tenho aí 4 tipos de cromossomos, ok? Meus amores, aí é o seguinte, agora vocês vão lá para o Google Sala de Aula responder a atividade de vocês relacionada a esse conteúdo. Estando em momento de aula, né, podem chamar, perguntar, qualquer dúvida, é só chamar lá no Zap que a gente está lá para tentar ajudar, ok? Vamos lá, se deixou de entender alguma coisa, assiste o vídeo novamente. Se não conseguiu entender e foi em horário de aula, pode chamar que a gente tenta resolver essa dúvida, ok? Tchau, tchau, cheiro no olho e até a próxima.